Queridos amigos e amigas, muito bom dia. É com muita alegria que estamos dando início hoje ao programa Espiritismo e Vida, nesse domingo, dia 19 de março de 2023, no nosso segundo encontro espírita virtual sobre Allan Kardec. Nós, com muita alegria, estamos hoje recebendo o nosso companheiro Sebastião Camargo, que é da cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ele que vai nos presentear hoje com o tema A Casa Espírita é Hospital de Almas, um lar de esperança e uma escola de amor. Seja bem-vindo, bom dia e muito obrigado por estar aqui. Um excelente dia para todos nós. A gratidão é sempre nossa. Caros amigos espectadores, que são a causa do nosso existir, que Deus nos abençoe nessa oportunidade de luz e nos faça instrumentos de sua doce e amorável paz. Então, querido amigo, eu vou para o meu cantinho. Bom trabalho para você. Gratidão. Querido e amados irmãos, antes de iniciarmos, rogamos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a Jesus, o Cristo de Deus, nosso Senhor Supremo e nosso planeta Terra, aos seus emissários que nos inspiram, à nossa consciência que nos intui e aos elementais que nos sustentem, para que esse diálogo seja produtivo e possa trazer luzes ou novos esclarecimentos acerca da temática que nós vamos dividir em 4 fases. Primeiro, o que é o Espiritismo, em breves palavras. Depois, ao invés de falar do hospital, falaremos da escola que estuda-o. Na sequência, que falaremos do lar, que é o começo da aplicação desse conteúdo, que acolhe aqueles que buscam, e depois do hospital, para aprendermos a curarmos. Mas antes, quero homenagear ao Kai Barchutel e a André Luiz, que são os patronos desse projeto belíssimo, que está sob a responsabilidade direta de nosso amado amigo Davi Ascenso. André Luiz, em Agenda Cristã, narra que o mal não merece comentário em tempo algum. E na obra Desejos, ou melhor, na lição Desejos, que é o capítulo 24 da obra Sinal Verde, se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. O desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Somos hoje o que pensamos ontem e seremos amanhã o que pensarmos hoje. E de nosso amado Caibar, da obra A Gênese da Alma, está lá nos capítulos 40 e depois 38. Tudo aparece na ocasião própria. A planta não nasce sem que a semente germine. A árvore não dá frutos antes da florescência. O progresso não chega sem que a humanidade tenha atravessado as fases indispensáveis à maturidade da inteligência, em que o espírito começa a indagar o porquê das coisas e a examinar o que o rodeia. O progresso é lei inflexível, embora negado, faz valer a sua autoridade, e aqueles próprios que lhe negam a ação benéfica e regeneradora submeter-se-ão, queiram ou não queiram, à influência que exerce
tudo no universo. Então, mais uma vez, é uma alegria imensa estar aqui dialogando com vocês acerca do ensino universal dos Espíritos. E conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma característica própria, é universal. E qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos. Porque ele tem a proposta de reproduzir as palavras de Jesus sob diferentes formas. E por isso desenvolve-as e comenta-as, para colocá-la, como eu disse, ao alcance de todos. E Allan Kardec também narra em sua obra de valor incalculável, obra esta que ele admite ser o organizador e não o seu criador de fato, nunca se afirmou, com todo respeito aos que afirmam, o codificador. A codificação é dos espíritos, embora ele sendo um dos mais lúcidos desta falange, o Espírito da Verdade, ficou para ele a tarefa mais complexa de organizar o que foi codificado e depois começar a decodificar a codificação. A codificação para nós outros é o livro dos Espíritos. As demais obras são obras que decodificam esse código para nós sagrado, que é dividido em 4 partes. A primeira, elementos gerais do universo, a origem da vida. A Gênese é que começa a decodificar esta primeira parte. A segunda parte é a natureza do ser, do que somos constituídos, os nossos potenciais. E encarrega-se disso o Livro dos Médiuns. A terceira parte, as leis morais, que rege a todos nós. 9 leis, recomendada ou sugerida por Kardec, sintetizá-las em uma só, que é a de número 10, a lei de justiça, amor e caridade. E o Evangelho segundo o Espiritismo é que tem a função de decodificá-las. E a quarta parte, bênçãos e consolações, ou a justiça divina, cuja obra nem céu nem inferno, ou o céu e o inferno, é que tem a incumbência de nos mostrar, principalmente o Código Penal desta lei, esse Código Penal da vida futura. Assim, segundo Kardec, em O Livro dos Espíritos, na introdução, logo ali no item 7, ou para ser mais exato, 17, a verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e permite formar uma opinião. E Leon Denis, considerado o apóstolo do Espiritismo, ele coloca na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Espiritismo não dogmatiza, não é uma seita ou uma ortodoxia.
é uma filosofia viva que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma. Propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiências e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa forma mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. Para Allan Kardec, o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas e com consequências morais. Para Viana de Carvalho, o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Para Joana de Ângeles, é uma síntese do ensinamento cósmico. Voltando em Kardec, na Revista Espírita, o Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está nessa natureza. O que era o Espiritismo há 18 séculos atrás, ou um pouco mais? Senão o cristianismo. Só o nome era diferente. Por isso, hoje o chamamos de o cristianismo redivivo. Então, se a doutrina é dos espíritos, e eles são livres pensadores, porque é universal, muitos que ditaram essa doutrina eram santos da igreja, outros filósofos cientistas dos vários segmentos da sociedade à época. E em nosso livro, colocamos na página 386, como último parágrafo, para nós outros, o Espiritismo é uma filosofia transcendente, porque ela transcende todos os quadrantes da filosofia acadêmica. Uma ciência imanente que nasce dessa própria filosofia, porque a filosofia estudou, mas precisa comprovar o que estudou. E nasce dessa filosofia transcendente uma ciência que dela emana para comprovar o que se estudou. E uma moral consequente. E a ciência que comprova, com a necessidade de aplicar o que se comprovou, dela emerge o que nós chamamos a moral crística, onde nós vamos vivenciar aquilo que foi comprovado. Então, sua proposta fundamental é estudar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, tendo como meta essencial a iluminação e a libertação de consciências. Se fôssemos, e faremos, porque nós estamos homenageando por antecipação, quando conversamos com o nosso amado Davi, Chico Xavier. Se fôssemos falar só uma frase para homenageá-lo, somente numa obra, escolheríamos uma das mais singelas. Irmão é o nome da obra. E a lição chama-se Renúncia, na qual ele vem nos lembrar que quando estudamos o Evangelho, nós vamos perceber que ele não está aqui nem acolá, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. E para Emmanuel,
na obra Servidores do Além, os servidores no além, quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E concluindo por agora a homenagem, em fonte viva, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Como se percebe, não somente a obra organizada por Allan Kardec é o nosso foco, tendo a Casa Espírita como escola. É uma escola que estuda o Espiritismo, comenta, aplica e depois coloca esses ensinos a serviço de todos que a busca como um lar de esperanças inicialmente e como um hospital de almas. E se ela de fato estuda a doutrina dos espíritos, perceberá, sem maiores dificuldades, que na obra A Gênese, que obrigatoriamente se estuda após o Livro dos Espíritos, porque vai clarear-nos as ideias acerca da primeira parte deste livro, desta obra, de valor incalculável para nós outros. E na sequência deveria ser o Livro dos Médiuns. E após compreender a nossa origem, agora ter consciência de nossa natureza, qual será a nossa destinação? E a destinação, quem vai definir é o Evangelho, se aplicado, se estudado, compreendido e vivenciado. Então, como eu disse, vamos compreender sem maiores dificuldades na obra A Gênese, no capítulo 14, quando converge várias criaturas, vários espíritos encarnados ou desencarnados, principalmente no nosso caso, encarnado atraindo os desencarnados num estudo sério, porque se nós queremos gente séria, conforme Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, para nos acompanhar, precisamos ser sérios em nossos compromissos. Nos comprometer não só com o horário, com a frequência, com a perseverança, com a nossa disciplina, mas principalmente na seriedade na hora da aplicação desses ensinos. Então, no capítulo 14, então, esses seres que convergem para um pensamento comum, que é o da verdade e do bem, só de estarmos nesta ambiência, as perdas fluídicas gastas pelo mau uso do pensamento, ou que ocorrera pelo mau uso do pensamento, nesses estudos, nessas reuniões de estudos, são repostas, só por estarmos nos estudos. E na Revista Espírita de novembro, primeiro artigo de 1868, nessas reuniões sérias que estudamos o Espiritismo, o ensino universal dos Espíritos, que começou com Kardec, não. Ele próprio diz que não. Porque na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, narra que a doutrina dos Espíritos é eterna. E eterno é Deus. Tecnicamente, nós somos imortais, porque tivemos um início. Só ele não tivera esse início. E também jamais terá um fim. Fisicamente, nós temos o início, meio e fim. Mas espiritualmente, tivemos o início e jamais
teremos fim. De modo que, se observarmos nesta lição que as criaturas que convergem ajudam entre si, o que está mais equilibrado vibracionalmente equilibra o outro. E estando equilibrados os encarnados, ajudamos espíritos desencarnados e às vezes até encarnados também, que não está presente na reunião, mais complicados, com mais dificuldades do que as nossas. E, simultaneamente, seremos ajudados por seres mais iluminados do que nós, do plano astral. De modo que, se entendermos, voltando à Gênese no capítulo 14, ou em outras partes, que nós podemos, usando o nosso pensamento, a nossa vontade, arrebanhar uma porção de fluidos, gravar nestes fluidos as nossas virtudes, condensá-los em nosso perispírito, construir moléculas saudáveis, nós podemos curar o nosso próprio corpo, posto que em nosso perispírito tem uma fonte permanente de energias. Ou para auxiliar os nossos irmãos, quando formos falar do hospital de almas, pela bioenergia. As noções do Espiritismo já temos. É a doutrina dos Espíritos, que é eterna, e conforme Allan Kardec, ainda para reforçar na questão 222 da obra O Livro dos Espíritos, eu não me canso de esforçar para provar que o Espiritismo existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, não é obra de um homem ou de um homem só. Existe desde a criação. Então, tendo essas preliminares acerca da doutrina, e simultaneamente, como escola, a Casa Espírita deve estudá-la em profundidade, porque somente assim vamos compreender o que está no item 8 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o Espírito Lázaro, quando fala da lei de amor, que o amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E esse amor, que resume de forma completa a doutrina de Jesus, é os instintos que se elevaram. Então, hoje, esse sentimento que nós chamamos de amor é os instintos que se elevaram de acordo com seu progresso realizado. Que no início o homem possui apenas instintos. Mais avançado e transformado, esse homem possui sensações. Mais instruído, emoções. Mais purificado, esse homem, sentimentos. No ponto mais delicado da sublimação dos sentimentos, surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as experiências sublimadas ao degrau das virtudes. E esse amor é o que chamamos de Evangelho na ação. O Evangelho é força, vitalidade e vida para o Espírito Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida. E o amor é a força mais potente que existe no universo e, ao mesmo tempo, a vitalidade, a energia mais sutil. Como força, ele é a lei.
que a tudo governa. Como substância, como vitalidade, ele é a matéria-prima que a tudo gesta e nutre. E ele torna-se, segundo Joana de Ângelo, o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades. Agora já estamos indo para o Hospital de Almas. Porque ele gera a vida, ele nutre, ele organiza e mantém em todas as suas expressões. Então, viajando nas 4 temáticas Espiritismo, a Casa Espírita como escola, como universidade de almas, como um lar de esperanças. Na Casa Espírita, segundo Kardec, nos artigos de março e maio da Revista Espírita de 1859, ele profetiza ou determina: a era do fenômeno já passou. A da filosofia chegou para o estudo e a compreensão das forças e das leis que geram, nutrem, organizam e mantêm a vida. E o da moral está chegando. E em 1862, uma síntese das viagens espíritas de Allan Kardec, que está na Revista Espírita Esparsas, e depois juntadas, deu origem à obra Viagens Espíritas de 1862. E por ocasião dessas viagens, ele encontrou 3 grupos de espíritas. A recomendação em 59 foi: a era do fenômeno já passou. O da filosofia chegou. Agora a era do estudo, para compreender que está o próprio fenômeno. E o da moral está chegando. E esse da moral chegou para muitos grupos de espíritas que não tinham mais a necessidade da manifestação direta dos espíritos, do fenômeno. O que interessava a esses grupos era a vivência do que já tinha até então da doutrina. E já tinha que a caridade é a alma do espiritismo, e fora dela não há salvação. E para esses grupos, o que interessava a eles, segundo Kardec, era a vivência da caridade como uma verdadeira família na casa espírita. Por isso que ela se torna, nesse ponto, um lar de esperanças. A extensão de nossas próprias casas. E ele encontrou um segundo grupo, no qual tinha uma médium que psicografava uma mensagem, se valendo do fenômeno, pela mão direita de um espírito, pela mão esquerda, simultaneamente, de outro espírito, e pela psicofonia, um terceiro espírito, que foi para Allan Kardec, segundo Ivone do Amaral Pereira, na obra Ivone, a Médium Iluminada. Se o primeiro grupo foi motivo de grande satisfação, que já estavam se libertando, porque no livro dos médiuns, do item 126 ao 131, estudamos o Laboratório do Mundo Invisível. E tanto lá quanto na obra A Gênese, narram que os dons, as aptidões, são dos encarnados e dos desencarnados. Então, ambos os possuem. E às vezes tem encarnados, como Chico Xavier, com mais cabedal do que o Espírito Emmanuel, que era o seu parceiro ou mentor espiritual. Então, se a aptidão
é tanto do encarnado quanto dos desencarnados, percebe-se com extrema facilidade que nós podemos, sem a presença ou concurso direto dos espíritos, que está no Livro dos Médiuns, quando ele fala da mediunidade de cura, nós podemos realizar a obra sozinhos, se sabemos o que fazer, como fazer e quando realizar. E a esse respeito, na obra O Ser Consciente, Joana de Ângeles narra com sabedoria: o espírito é a síntese de todas as suas vivências. E ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer e como realizar. E foi motivo para Allan Kardec, esse segundo grupo, quando Ivone fala, o contrário ocorreu quando encontrou esse segundo grupo, com essas 3 manifestações por uma única médium. E o terceiro grupo foi mais desgosto ainda, porque ele encontrou pessoas levadas pelo melindre, pela discórdia, brigando entre si, como narra, ou como narrava quando encarnado o nosso amado amigo Alamar Regis, os espíritas se odeiam fraternalmente. Ou como afirma o nosso amado amigo Moab José, de São Luís do Maranhão, todas as calúnias, difamações, todas as agressões que ele sofrera durante a sua trajetória não veio de outras religiões, sempre vieram do movimento espírita, vergonhosamente. E o espiritismo não é isso, ele não propõe isso. Como iniciamos a homenagem ao Chico, sem dizê-la, voltando à homenagem a André Luiz, mais psicografia de Chico, o mal não merece comentário em tempo algum. E voltando lá, para concluir o pensamento lá do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, com o Espírito Lázaro. Quem ama amplamente ou em profundidade seus irmãos em sofrimento, não sente nem as angústias da alma, nem as dores do corpo. Vivem como se estivessem transportados fora de si mesmos. E como que eu posso amar em profundidade aquilo que eu não conheço? Por isso, sintetizamos em nosso primeiro livro, O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, ninguém ama o que não respeita. E ninguém respeita o que não conhece. Por isso, para que eu possa ter uma postura como alguém que fará parte desta universidade de almas, dessa escola, elevada ao lar de esperanças, para transformar-se num hospital de almas, sendo que a nossa meta essencial é a caridade, não a caridade assistencial, como fazem essa confusão. Porque o próprio Emmanuel, na obra Luz no Caminho, na lição Dever e Caridade, dar o pão a quem tem fome é um dever. Agora, ensinar o faminto a conquistar o próprio pão, isso é caridade. E mesmo a beneficência que seria, ou que teria essa função de dar coisas, para o Espírito Carlos, psicografia de João Nunes Maia, a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, o faminto a do próprio alimento, o sedento a sua própria água e o enfermo a curar a si mesmo.
Por isso que, como hospital de almas, nós que já compreendemos que a Casa Espírita também é um lar de esperanças e uma universidade ou uma escola de amor, e a caridade é a nossa âncora, a alma do Espiritismo, e fora dela não há salvação. Para Joana de Ângeles, a caridade é um processo de autoiluminação, que na obra Viagens Espíritas, de 1862, Kardec disse-nos que a caridade é a sublimação da personalidade, que Emmanuel também veio nos dizer que é a autossublimação. Então, caridade é a iluminação e a nossa libertação iluminando-se na ação. E se nós vamos fazer, então, caridade, nós vamos entender o que é essa caridade, conforme consta na questão 886 da obra O Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga ao Espírito da Verdade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. E a caridade, segundo o Evangelho, é filha da paciência. Então, a paciência gesta a caridade. Então, se é benevolência para com todo, um dos seus pilares é o que André Luiz recomendou em Evolução em Dois Mundos. O bem de todos é o eterno princípio. E o bem de todos, se estudarmos o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entender que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica o que? A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, que é a síntese das 9 leis morais constantes no Livro dos Espíritos, na terceira parte, decodificada pelo Evangelho. A lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade. E sintetizando todas, lei de justiça, amor e caridade, que o homem de bem vai praticar em sua maior pureza. O que é isso, maior pureza? Segundo Emmanuel, é quando amamos incondicionalmente e perdoamos também incondicionalmente todos os seres da criação. Estudamos e o compreendemos, ou para compreendê-los. Porque perdão é quando compreendemos a situação e não somos coniventes com o equívoco. Então, nós vamos dar o tempo daquela criatura despertar, mas exemplificando o que sabemos para o seu despertar. A crítica de nada ajuda, segundo André Luiz. O exemplo arrasta. Então, se eu estou vendo algo que eu não pratico mais, isso não deve me perturbar, porque eu compreendo o degrau daquele que ainda tem essa necessidade, que ainda está se melindrando, por exemplo, que ainda se acha melhor do que o outro, sendo que, na realidade, no item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a recomendação do Espírito de verdade foi esta: irmãos, trabalhemos juntos, deixemos de lado as nossas discórdias, os nossos melindres, para não prejudicar a obra. Porque na casa espírita, como extensão de nosso lar, e em nosso lar convidamos Jesus,
por meio ou por intermédio do estudo do Evangelho no lar, o estudo, compreensão e aplicação do Evangelho no lar, para a casa espírita, vamos levá-lo conosco, para que ele possa florescer em maior amplitude, porque lá os nossos familiares são em número maiores. E a caridade tem a função de promovê-los, porque o bem é a promoção de todos. E como eu vou fazer isso? A indulgência vai atraí-los, vai acalmá-los e vai reerguê-los. Então, eu tenho a pauta, o bem de todos é o eterno princípio, e tenho agora, além da pauta, o bem de todos é o eterno princípio, o mecanismo para atrair, e quando aproxima-se da docilidade de alguém que estudou, compreendeu, está vivenciando Jesus, vai acalmá-los, porque não vai julgar. E depois se reerguer. E para isso, começa o exercício do perdão, que tem a função, como escola, de levar essa pessoa a arrepender-se da vida que levou e culminou na sua perturbação. Tomar consciência da pauta em foco. Então, arrepende-se, toma consciência do que fizera e se dispõe à reparação. E um quarto item se achega auxiliando a caridade, que é a misericórdia. A misericórdia é uma concessão que Deus, o Cristo, fornece para o recomeço do personagem. E nós, como membros desse lar de esperanças, vamos exemplificar isso para encorajá-los. Como estudiosos desta universidade, vamos ensiná-lo. E como um hospital de almas, no qual nós fomos atendidos inicialmente, porque alguém nos atraiu, dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis sobre mim, que eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave. E para que essa assistência se dê, só se impõe uma condição: a vivência da lei de amor. Lei de amor, justiça e caridade em sua maior pureza. Então, nesse hospital de almas, a pessoa recebe o alívio das suas dores, não a cura. A cura somente se dá pela sua transformação moral. Então, ela recebe o alívio pela bioenergia, pela mensagem das palestras, por tudo que a escola, que o lar, que o hospital oferta. Só que ela precisa agora, por sua vez, transformar-se num membro desse lar, cursar o que propõe essa escola e auxiliar outros a curarem-se conforme aprendeu a curar-se. Então, em linhas gerais, a nossa proposta para a Casa Espírita é essa, é o que entendemos como Casa Espírita. Então, quando tomamos consciência da doutrina dos Espíritos, curiosamente, começamos pela decodificação. Não tivemos a honra do Livro dos Espíritos em primeiro lugar. A primeira obra que veio à nossa mão foi a obra A Gênese. E logo no capítulo 2º, no item 27, deparamos com a palavra, com a lição que nos despertou.
O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito, no qual o princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito, esse corpo, a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Eu levei um choque de consciência, eu falei, e onde eu me encaixo nisto? Porque se ele, e na sequência narra, sabe o menor movimento de uma célula, ou por que ela existe, qual a sua função, ou de uma partícula até menor, que as juntas, os nervos, as articulações são entidades menores dentro do corpo, e ele sabe disso, e eu nada sei, nem quem sou, ou onde estou. E a partir daí percebemos que somos uma diminuta fração, porque Leon Denis, em O Problema do Ser, o Destino e da Dor, comprova isso, que não passamos de uma diminuta fração desse todo espírito. E Joana de Angelis, na obra O Ser Consciente, vem afirmar: somos apenas um ponto de autoconsciência pura como alma. E para Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, a individualidade nos enviou como sementes de possibilidades, como almas, e pretende fabricar novas almas. É isso que está lá. A individualidade encarna na intenção, ao encarnar uma diminuta fração, para fabricar novas almas e integrá-la à sua individualidade. E é para isso que estamos aqui. Para compreender os elementos que nos constituem, promovê-los de tal modo que eles se tornem um conosco, para que nós possamos voltar para o âmago de nossa consciência, da qual emergimos como uma diminuta fração, e voltar como um ser individualizado, desperto e iluminado. E com a nossa chegada haverá a expansão dessa consciência. A escola, o lar, o hospital, à luz da doutrina dos espíritos, nos ensina isso. Que nós viemos do princípio inteligente do universo, recém-saídos do psiquismo divino, que ao unir-se em dois ou mais formamos o amor como substância para gerar, na sequência, o éter cósmico, depois transmutar-se em fluido cósmico, na sequência em matéria mental, depois em energia mental, culminando na bioenergia, para gestarmos com ela os infracorpúsculos, os quantos de energia, para a composição dos bósons de Higgs. E com eles, a composição dos infra-reinos. E a união desses infra-reinos, a composição dos neutrinos, os sub-reinos, mesons, bários, até culminar nos quarks. E com a junção desses sub-reinos, a edificação dos intra-reinos, nêutrons, prótons, elétrons. E com a junção desses reinos atômicos, na composição das moléculas, o reino mineral. Até o elemento neutro, nós chamamos na bioenergia de princípios vitais. Na composição dos átomos, na edificação das moléculas, nós chamamos de fluidos vitais. Na promoção das moléculas e composição das células, a começar pela transmutação dos elétrons em fótons, começamos a construir a consciência do átomo, que tem a função de gestar o magnetismo, porque ele se torna o próprio magnetismo, a lei, ou canalizar
o magnetismo e conduzi-lo. A isso chamamos de fluidos vitais. Esses elementos. Mas essa energia condutora é o que chamamos de energia vital, a energia que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E as três potências, princípio, fluido e energia, é o que nós chamamos de universo da bioenergia, que tem o poder para gerar, nutrir, organizar e manter a vida em todas as suas expressões. E é isso que estudamos na escola espírita, para compreender a origem dos elementos, sua natureza e sua destinação. Para que depois nós possamos, no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível que eu citei, aprender a criar os átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos, em moléculas. Ou, conforme a obra A Gênese, que também citamos, arrebanhar uma porção de fluidos, que não é senão esses pequeninos do universo causal, do psiquismo divino, até a junção dos átomos, universo dos fluidos. No máximo, você pode admitir até o nêutron, se não imaginar que a junção de átomos na composição de moléculas forma o que nós chamamos de fluido vital. E compreendendo isto, eu vou arrebanhar uma porção de fluidos e gravar neles as minhas virtudes, as minhas qualificações, esse magnetismo, esses fótons, essa lei. E agora eu vou criar átomos, moléculas saudáveis, valendo-se dos chakras, dos meridianos e nadis no meu perispírito, para compor e transportar moléculas saudáveis para curar no corpo físico os tecidos lesados. Assim é a casa espírita, ou deveria ser. Um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor, no qual, ou na casa espírita, não apenas compreenderemos a nossa origem, natureza e destinação, mas nos tornamos senhores do nosso próprio destino, porque filho de Deus, Deusinho é. Se o Espírito sabe o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, se somos alma, filhas diletas deste, filha do Espírito, Espiritinho é. Precisa aprender o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, para que nós possamos criar, nutrir, organizar e manter, promover e sublimar e integrar os elementos na composição de nossa consciência e a nossa consciência na integração com o Cristo interior e na dele com o Deus interno, que é o Espírito como um todo. E não tem como dissociar o nosso corpo biológico do Espírito, segundo Joana de Angelis, porque ele é a causa, o corpo é o efeito. Então, a palavra, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, precisa ser revista. Porque, conforme André Luiz, no capítulo 17 da obra Nos Domínios da Mediunidade, e antes, em Missionários da Luz, tudo é espírito no santuário da natureza. Então, eu sou um ser espiritual individualizado como espírito, individualizando-me como alma, para depois individuar-me como alma, vivendo uma experiência espiritual, porque o que compõe o meu corpo é uma junção de espíritos menores, conforme André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Então, os princípios inteligentes nas células humanas ou nos animais são princípios inteligentes sendo regidos por princípios inteligentes maiores.
células sendo regidas por consciências que gerenciam tecidos, que são regidos pela consciência do órgão, que se conduz pela consciência do sistema, e todos os sistemas pela consciência que rege o corpo. E esses tecidos regindo células que vão reger moléculas que vão coordenar os seus átomos, os elementos subatômicos até a origem da vida. Mais uma vez, gratidão eterna pela oportunidade. Agora nós vamos parar um pouquinho e depois retornaremos para as perguntas e respostas e depois a conclusão para a finalização dessa temática, que para mim é encantadora e é um estudo que começa e não tem fim. Muito bem. Vamos. Você quer fazer mais alguma consideração que você acha importante ou vamos para as perguntas? Eu creio que fica mais produtivo ir para as perguntas e depois, de acordo com as perguntas, a gente faz um fechamento no final e termina com um exercício. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que foram colocadas aqui no YouTube. Então, a Lucy... está chegando a época da moral? É porque estamos em transição para um mundo de regeneração? Um abraço de luz, Lucy Galdino, seu João Galdino e toda a família Galdino. E até dia 4 de maio, que estaremos em Marinópolis com vocês. Segundo Kardec, Lucy, essa época tinha chegado em 1859, a época da filosofia, para estudar isso. E o da moral, em 1862, ele já percebeu isso. Nós estamos um pouquinho atrasados para a meta, mas se não concluirmos essa meta agora da vivência moral, da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo na prática, não ficaremos no planeta. Nós estamos tendo a última chamada. A primeira foi há bastante tempo atrás. A Pamela. O Espiritismo seria uma matéria a ser estudada, como é a matemática, física, química e outras? Ou seria apenas uma escola e somos todos alunos? Aí ela pôs Elizabeth Sobrinho. Fiquei aí Elizabeth Sobrinho, porque é a mãe dela que fez a pergunta usando a plataforma dela. Então vamos lá, Elizabeth Sobrinho. Então, se ouvimos com o próprio Kardec, que é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais, é uma síntese do ensinamento cósmico, que tão bem elaborada também por Viana de Carvalho, que é a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência. Então, eu afirmo, sem medo de me equivocar, que quem estuda o Espiritismo sem saber o que está estudando são os físicos quânticos, os matemáticos, os acadêmicos de variado porte. Eles estão estudando uma lei da natureza, porque se é uma lei da natureza, está no espaço, está no ar, está em toda a natureza, então o que faz as matérias acadêmicas? Elas estão estudando o Espiritismo sem o saber. E quando souber que estão estudando, com certeza acelerará o processo, porque aonde a ciência acadêmica encontrar um entrave, a ciência espiritual pode romper e transpor o obstáculo com facilidade. A dona Elizabeth pergunta de novo: o fato de não respeitar a lei dos homens leva a negligenciar a ação das leis espirituais? Pelo menos é uma proposta de uma empresa que nos ajuda desde o início aqui em Três Lagoas, a Alvorada Veículos, na figura de Vanderlei, Márcio e Bruno, os 3 irmãos. Só recebe os benefícios da lei dos homens das leis divinas, quem respeita a lei dos homens. Então, por mais que elas não sejam como gostaríamos que fosse, se violarmos a lei dos homens como Jesus aconselhou que não o fizéssemos,
nós não temos como entrar em conexão com as leis divinas. Se não são justas, sejamos nós justos e vamos nos eleger como parlamentares para que isso se dê, ou criar as possibilidades para que alguém seja gestado, educado para transformar-se nesse futuro legislador e conforme a nossa necessidade e comportamento, e essas leis dos homens a cada dia vão aproximando-se das leis divinas. E deixei aqui separadinho para ler no momento propício, e da obra O Céu e o Inferno, e eu falei o Código Penal da Vida Futura, mas tem um trecho na obra Céu e Inferno que me encanta. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo, não, vou começar de novo. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E nós não vamos chegar lá perturbadinhos. E estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Então, se fizermos isso agora, esses seres que vão chegar mais aperfeiçoados já vão compor as novas leis. Então, a Terra deixará, então, de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições. Então, o nosso trabalho nessas imperfeições é que vamos fazer com que as leis humanas, pela nossa transformação e vivência, aproximem-se das leis divinas, até ficarmos somente com a lei divina, a lei de amor, justiça e caridade, a ser vivenciada em sua maior pureza. A dona Lucia, ela só coloca aqui um agradecimento, gratidão a Allan Kardec por nos trazer essa doutrina esclarecedora, a única religião que nos mostra como é a vida. Isso nos acalma e compreendemos tudo o que acontece. Nada é por acaso. E com certeza, Luci, e principalmente a casa que você frequenta e que nós vamos palestrar, chama-se Allan Kardec. Então, temos uma responsabilidade muito maior quando colocamos o nome dele na própria casa. É a obrigação moral de estudar em profundidade a sua obra, em primeiro lugar, como o tem o Davi Ascenso, de estudar André Luiz em profundidade, Kai Weishaupt, para não passar a vergonha que eu passei quando alguém veio me perguntar sobre Joana de Ângeles, eu não sabia nem quem era, e o nome de nossa casa era Joana de Ângeles. Esse caso você nunca contou, hein? Esse caso tem vergonha até hoje. A Pamela pôs assim, ela dividiu em duas partes. Baseado na síntese da doutrina espírita como consolador, esclarecedor e libertador, poderia também considerar a casa espírita como hospital por levar o consolo, escola de almas por esclarecer e lar de esperanças, por levar a libertação por meio da vivência, da aplicação, já que o lar é o espaço em que Deus nos oferta para exercer a caridade? Exatamente isso, Paulo. Vamos só fazer uns pequenos ajustes. Então, o consolo fica por conta do lar. O lar que vai acolher. Então, a pessoa vai receber o consolo antes naquele aconchego de ser recepcionado sem julgamentos. A tomada de consciência fica por conta da escola, que ele vai estudar e tomar ciência e adquirir consciência. O hospital de almas, inicialmente, ele pode receber o alívio, tanto pelo lar de esperança quanto pela escola. Lembra que no estudo a gente pode repor as perdas fluídicas, ajudarmos uns aos outros? E no abraço de acolhimento isso também se dá. E o mais importante é que nesse hospital ele vai perceber que recebeu apenas o alívio, a manifestação e não a cura das causas. E a cura das causas somente com a sua libertação pela vivência. Então, se o Espiritismo nos traz o conhecimento, nos ilumina com esse conhecimento, a vivência desse conhecimento é que nos liberta de fato.
Ela mesma também perguntou: poderia considerar a casa espírita como o lar que, através da vivência, recebemos as informações que necessitamos para gerar a nossa própria cura pela transformação moral? Sim. Essas três facetas a gente coloca, mas de todo jeito que você combiná-las, se ficarmos só com o lar, no lar, pelo menos no nosso lar, estudamos a doutrina dos espíritos, estudamos o evangelho, procuramos nos curar pela vivência e o respeito que demos pela vida, dentro do aproveitamento total, não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. Se for para a escola, se no nosso lar estudamos tudo isso, ele também é uma escola. E se eu faço tudo para me transformar, ele também é o hospital. Nós só transportamos para a casa espírita só para facilitar a didática, o lar de esperanças, para dar aquela visão que alguém está indo para a extensão de sua casa para receber ou ser recebido por alguém que já pertence a esse lar com certo esclarecimento. E o hospital é uma sequência daquilo que se pretende para curarmos as nossas almas doridas e depois ajudar aqueles que buscam a cura a curarem-se por sua vez. E a dona Lucy coloca mais um recadinho: na casa espírita e nos estudos da doutrina aprendemos a seguir a nossa luz. Aprendemos a fazer brilhar a nossa luz, a seguir a nossa consciência, Lucy. E o dia que isso acontecer, andaremos ou trilharemos com a nossa própria luz, que é toda a intenção da espiritualidade, que cada ser caminhe com as próprias luzes. Porque se temos dentro de nós, conforme André Luiz, uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, por que precisamos pedir para outros se eu sei que tem? Agora, se eu ainda não sei, é função da casa espírita me orientar para que eu saiba disso e não fique mais na dependência de pedir auxílio se eu tenho a fonte dentro de mim, se Deus e o Cristo habitam em mim. Porque foi Jesus que disse: o reino de Deus está dentro de vós. E Miramês completa: se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Então, vou agora passar as perguntas da rádio, que vieram por e-mail. A Joana de São Paulo: o que seria mais importante na casa espírita, o estudo ou a mediunidade? Segundo Kardec, ou o que encontramos nas obras de Kardec, ele não permitia alguém participar das reuniões práticas sem antes conhecer a teoria. Então, o mais importante na casa espírita é o estudo. E não só o estudo e a nossa transformação moral. De repente, eu percebo que nem preciso, como Kardec encontrou o primeiro grupo, que não tinha mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. Porque se a aptidão é tanto do encarnado quanto do desencarnado, se os encarnados saberem se conduzir, eles dispensam o concurso dos espíritos. Não que nós vamos ficar como centro espírita sem espíritos. Quanto mais sério formos, mais em sintonia com eles estaremos. Tanto que Joana de Ângeles narra que a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. A primeira. Após essa tarefa, ele vai limpar a casa espírita, vai servir a água, vai lavar os banheiros, vai fazer alguma coisa, e nessas atividades modestas, entra em comunicação com os espíritos e recebe por intuição, porque a mediunidade mais segura é a intuição pura, segundo André Luiz, Chico Xavier. Eu recebo as orientações e ali, varrendo a casa, chega alguém e eu já recebo, eu dou uma palavra de consolo, de conforto. Isso é a mediunidade real, que eu possa usar onde quer que eu estiver, sem dependência da reunião mediúnica. Não que elas não devam existir se temos necessidades delas, mas no futuro, creio que não precisarão. Porque cada ser, caminhando com as próprias luzes, vai ter o concurso dos espíritos naquilo que faltar. Ele vai ter a inspiração no momento exato que ele precisa,
a intuição no momento exato, ou sentir a presença deles, registrar, né, a voz ou o som pela audição, pela audiência, se for o caso. Mas quando falamos de intuição, é como se eles estivessem dentro da nossa consciência e nós dentro da deles. Então, supera tudo que nós chamamos de mediunidade, de audiência, de vidência e tudo mais. Colocando um gancho aí nessa pergunta e na sua resposta, nesse processo da qual você fala, como ficariam então os espíritos chamados obsessores, aqueles espíritos que participam da reunião de desobsessão? Porque aí na cabeça de alguém pode falar assim: ah, mas isso vai ser uma falta de caridade, como é que nós vamos deixar de ajudar os espíritos? Eu vou ler de novo para você. Quem perguntou agora? Não, eu pus um Ah, gancho você que colocou, tá? Tudo bem. Então vamos lá, Davi. Na lição que eu li do Céu e Inferno, ó, melhorados os homens, se nós melhorarmos aqui, focarmos no encarnado, nós vamos fornecer ao mundo invisível só espíritos melhores. Então não vai ter obsessor por lá. Isso já é o começo. E falando disso, Kardec, antes de quem quer que seja querer domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. Não raramente somos os nossos próprios obsessores. E Joana de Anjos narra que uma equipe de medianeiros que quer participar de uma reunião mediúnica para ajudar os espíritos nessas tarefas, eles levariam em torno de 10 anos com estudo profundo, com dedicação, recolhimento, responsabilidade, disciplina, para receber as perturbações íntimas, que chamamos de auto-obsessão, e evangelizá-la durante esses 10 anos. Só então estariam prontos para ajudar outros espíritos. E sem falar do que eu disse lá na Revista Espírita de novembro de 1868. Numa reunião de estudos, quando estamos conscientes, nos ajudamos entre si, encarnados, ajudamos desencarnados mais sofridos do que nós, e somos ajudados por desencarnados. E voltamos agora em Kardec. Talvez a nossa tarefa é resgatar o obsessor, não por reuniões de desobsessão, pela nossa mudança moral. Porque se está em nossa frequência, e na reunião mediúnica eu afasto o obsessor do fulano, isso está no Velho e no Novo Testamento. Se afasta e a pessoa não muda, aquele espírito afastado vai chamar mais 7 e volta. Então, as chamadas reuniões de desobsessão, segundo Emmanuel, o que acontece de manifestação numa reunião é a necessidade dos seres que a compõem. Então, são mais nossas as manifestações do que dos próprios espíritos. Basta Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, a obra, num ambiente onde haja lucidez, onde eu tenho pleno conhecimento do meu próprio universo. A harmonia pelo respeito às leis e o cultivo de valores morais, jamais os chamados obsessores conseguirão entrar. E para nos curarmos da obsessão, segundo Kardec, basta 2 coisas. 2 únicos meios: a oração fervorosa e o esforço sério para a nossa transformação moral. Essa foi a receita de Kardec. Nós podemos até esclarecer os chamados obsessores, eu prefiro dizer espíritos que foram atraídos pelas nossas falhas, porque Kardec fala que pior do que eles são as nossas más tendências, são elas que os atraem. Às vezes nem estão nos obsediando, foram atraídos por uma frequência do nosso comportamento e alguém precisa orientá-los, que é mais lucro sair da nossa frequência do que ficar sendo perturbado, porque nós é que os perturbamos mais do que eles a nós. Isso é um fato. Então, as chamadas reuniões de desobsessão deixarão de existir se o grupo espírita tem, na prática, a vivência evangelizada de tal modo porque aquele comportamento vai contagiá-los, vai permitir que a luz desses medianeiros, sem a manifestação em si, possa chegar nesses corações doridos e convencê-los a mudar de lado ou mudar a frequência.
Ah, Mas nada contra, só focando só mais um pouquinho, um lembrete de André Luiz aqui. Lembra nos domínios da mediunidade, na reunião de desobsessão, que o chamado doutrinador falava ao espírito e André Luiz falou: ele não está ouvindo nada que esse moço está falando. Aí o Alexandre, o Aulus, melhor dizendo, fala: olha um pouquinho para baixo, olha do coração do doutrinador, que era chamado assim na época. Ele viu que saía um jato de amor tão profundo e penetrava direto no coração do espírito. Falou: isso ele está ouvindo, ele está sentindo. Então, o que menos importa é a falação, mas é como eu vivo, como eu me comporto, e é esse sentimento que eu vou passar. Por isso que uma das responsabilidades maiores na reunião mediúnica é a do doutrinador ou do evangelizador. Porque se ele não vivenciar o que pregou para aquele espírito, ele vai passar pelos maus pedaços, porque não só ele, mas os médios também. Os espíritos que foram assistidos na reunião, eles têm direito de seguir os médios à distância, e se eles não viverem o que pregaram para eles na reunião, eles têm direito de usar o chicote. Isso está na doutrina. é igual o Voltei, do irmão Jacó? Exatamente. A Neuza Leal é uma daqui do YouTube. O Espiritismo é lei universal e cada plano recebe aquilo que pode compreender e colocar em prática. Estamos preparados para estas informações em profundidade que você, Sebastião, nos traz? É uma das coisas que Miramês fala, Neuza. Deus não tem segredo para com seus filhos, mas pede preparo para suportarmos essas revelações. Porque esses conhecimentos virão até nós de conformidade com que eu quero aplicá-los. Porque buscar conhecimento para não vivenciá-los, eu posso ficar mais perturbadinho do que em equilíbrio. Será mais exigido daquele que mais sabe. Então, se eu busco conhecimento em livros, na casa espírita, na meditação, na comunicação com os espíritos, mas não aplico, eu vou passar pela vergonha que nós passamos como médios de uma casa espírita em Três Lagoas. Então, a cada reunião, a cada semana, pedíamos ao Preto Velho, ao Pai João de Aruanda, que nós sabemos que pode ser qualquer um espírito, né, que usou o nome, uma nova mensagem. E teve um dia que ele falou: não tem mensagem nenhuma. O dia que vocês tirarem da gaveta todas as mensagens que foram passadas e vivenciá-las, talvez eu volte, eu estou indo embora. E foi. A casa passou por um desequilíbrio semelhante àquele aconteceu na casa espírita. E teve que ser reinventada. E a maioria caíram fora porque não queriam compromisso com a vivência, queria o fenômeno. E ele falou: estamos fora. Como uma época, na própria Rádio Boa Nova, chamado Preto Velho, pelo Vanderlei de Oliveira, estamos na era que não queremos mais instrumentos, queremos parceiros. Ou na Casa Espírita, Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde a Dona Rosa é a médium que recebe o nosso amado amigo Tupinambá. E daqui uns dias ela vai passar o bastão, porque ela veio da Umbanda, e mesmo na Umbanda, Davi, ela já teve um comportamento diferente. Ela nunca fez uma oferenda material. Sempre foi recomendado pelo Tupinambá que ela fizesse a oferenda mental. E o espírito falou: o dia que a sua mãe não for mais o instrumento, com você, a filha Adriana, não será como com ela. Eu não quero instrumento, eu quero você comigo. Você sai do corpo e vem trabalhar conosco. E foi feito o exercício na própria casa durante uma palestra. E nós fomos lá para isso, e foi feito o exercício, a Adriana saindo do corpo, várias manifestações com aquela tosse seca, lembra aquela tosse que a gente sabe que não é tosse? Na plateia. E assim que ela sai do corpo,
porque a maioria estava pensando que eu ia puxar da plateia e ela ia manifestar alguma coisa. Ela saiu do corpo, ajudou o Tupinambá a pacificar todo mundo, e daqui a pouco tudo ficou calmo. E essa vai ser a função da Adriana para trabalhar com o Tupinambá quando a mãezinha não puder mais emprestar o seu instrumento. Isso já está definido. E são eles que estão falando, não somos nós que estamos inventando. E ela coloca aqui, né? Entendi. Quando o aluno está pronto, o mestre se apresenta. Sempre. O Rodolfo, do Rio de Janeiro. O que pensar de uma casa espírita que só possui grupos de estudo, trabalhos de desobsessão e nada em trabalho social? Essa, tecnicamente, seria a casa ideal, mas tirando a desobsessão, somente o estudo e a aplicação do estudo. Porque o trabalho social, até certo ponto, nós fizemos durante anos, tudo que eu ganhava, eu investi em cesta básica, e o máximo que eu fiz foi deixar um universo de pessoas na dependência. Nós não vamos negar uma cesta básica para quem dela necessita naquele momento, nem um prato de sopa e etc. Mas, como o Carlos disse, a verdadeira beneficência, ou a beneficência verdadeira, é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, mas eu não vou negar a ele a primeira roupa. O sedento a buscar a sua própria água, só que eu não vou negar o primeiro copo d'água. O enfermo a curar a si mesmo, só que eu não vou negar a ele o alívio das próprias dores inicial. E o faminto o seu próprio alimento, eu não vou negar o pedaço de pão. Então, a casa espírita, que hoje só tem o estudo e as reuniões, se ela já fez essa outra obra e, na prática, cada um dos seus elementos, que foi no nosso caso aqui em Três Lagoas, Davi, então, eles tinham a necessidade do assistencialismo. Eu já tinha feito por mais de 20 anos o assistencialismo e só com situações que não deram bons resultados. E meio mundo estava fazendo as mesmas coisas, a ponto de chegarmos em casa que 4 cestas básicas já estavam lá. E a pessoa não tinha a honestidade de falar, já temos além do que necessitamos. E ninguém trabalhava, vendiam e etc. Então, quando a comunidade realmente é carente, nós vamos buscar a comunidade, como faz lá em Coromandel, em Minas Gerais. Tem a primeira casa espírita, onde os chamados trabalhadores querem fazer tudo pelos assistidos. Esse é o molde. Aí fundaram um outro núcleo. Ainda tinha trabalhador suficiente, a mesma pauta. Os necessitados só iam buscar a roupa, buscar o alimento, nada faziam. Só que no terceiro núcleo não tinha trabalhadores. E alguém começou e chamou os necessitados para cascar a batata, para lavar a roupa, para preparar, para... Eles é que faziam o trabalho. Então, eles ganhavam sim o alimento, mas quem confeccionava o alimento era eles. Quem que remendava as roupas, que preparava a roupa para vestir, era eles. Quem cortava o cabelo de quem, era entre eles quem sabia fazer. Então, eles libertaram os assistidos. Então, o trabalho de assistência, nesse sentido, onde você resgata, que é a benevolência, acolhe o assistido e o convida para estudar a doutrina para que ele se ilumine com o conhecimento, e se ele quiser ficar na casa ou não, isso não fará diferença. Fará diferença se ele conseguir andar com as próprias luzes. Essa é a função ideal, que na casa espírita só exista para o futuro o estudo. Nós vamos preparar as pessoas para cada pessoa, onde quer que ela esteja, ela ser a casa espírita. Que aonde ela está na comunidade, ela não precisa esperar a casa espírita para doar uma cesta básica, para dar um prato de sopa, para assistir alguém, etc. Podemos começar isso na casa espírita, sim, com responsabilidade, mas não um trabalho onde nós vamos deixar as pessoas nas dependências, entra ano e sai ano, elas permanecem na miséria, como o Divaldo teve a tristeza de chegar num lar de acolhimento,
o responsável pelo lar falou: essa aqui é fulana, a avó, que nós recebemos há tal tempo, essa é a mãe, e essa é a filha, essa é a neta. E ele falou: o que vocês fizeram com essas criaturas? Receber a avó, acolhê-la, libertar a filha para que a neta nascesse livre é uma coisa. Agora, permanecer na miséria as três durante décadas, isso não é caridade. O Antônio, do Canadá: o que representa para uma pessoa fundar uma casa espírita? Antônio, é uma responsabilidade enorme, porque nós vamos ter que pensar em todas essas vertentes. Se eu quero fundar uma casa espírita, que era a minha vaidade inicial, para ter um número de pessoas frequentando, e vou criar os atrativos, as reuniões fenomênicas, a dependência do passe, as cestas básicas, tudo para atender, para atrair número de pessoas, eu quero conscientizar pessoas. Eu comecei dessa forma, querendo número, mas quando eu tomei consciência, aí nós fomos para a segunda pauta: conscientizar para que cada um ande com as próprias luzes. Essa é a real responsabilidade da casa espírita. Ensinar espiritismo é a função primacial da casa espírita. Nós podemos fazer outra coisa, assistencialismo, isso ou aquilo? Podemos, mas não é a função da casa espírita. A função da casa espírita é ensinar espiritismo. E se tivermos essa consciência, nós vamos ficar muito felizes em dividir o conhecimento que nós adquirimos e estamos vivenciando, que está nos iluminando. Porque se temos apenas o conhecimento sem aplicação, nós vamos arrumar problema para a nossa cabeça, fundando a casa espírita, sem ter o comprometimento com a doutrina e, principalmente, pela aplicação dela em nossas vidas. A Janaína, de Minas Gerais: qual a sua visão para a casa espírita do futuro? A casa espírita no futuro, Janaína, é você, sou eu, não existirá. Todas as pessoas serão livres e cada um é o seu mentor, o seu condutor. Porque é para isso que a doutrina existe, para iluminar as pessoas pelo conhecimento, para que elas se libertem pela vivência. Isso foi a visão de Kardec. A doutrina dos espíritos é para nos levar ao encontro do Cristo. Uma vez encontrando, eu não preciso mais de doutrina. Então, ela como um núcleo, como uma escola, ela pode existir sempre, como um ambiente que nós vamos nos reunir para nos confraternizar e receber outras pessoas. Mas se chegar num degrau onde todos já estão livres e caminhando com as próprias luzes, elas não vão existir. Isso até foi uma pergunta, Davi, que o Jeter Giacomini fez para o Adão Nonato na Rádio Boa Nova, e eu nunca esqueço, e o Jeter assustou. Qual o futuro do espiritismo, Adão? Vai acabar. Se continuar apenas com o fenômeno, vai desaparecer. Mas se fizer jus ao que a doutrina propõe, vai ser um futuro grandioso, porque é uma lei da natureza, ele está no ar, ele está no espaço, ele está em todo lugar. Então, se os espíritos se manifestam em todos os lugares, se eu tenho consciência disso, eu não fico mais em dependência de casa espírita. Então, a casa espírita do futuro, nesse sentido, deixará de existir, porque não terá necessidade dela como escola, porque já somos condutores de nossas próprias vidas. O Valdemar, de Sergipe: por morar em cidade ainda muito pequena, tenho dificuldade na casa espírita que frequento, pois observo muita influência do catolicismo e outras religiões. Devo continuar nessa casa? Deve, mas deve mesmo, querido, porque se tem só ela, não vai querer fundar outra casa porque você discorda dessa. Viva o que você acredita, no silêncio dos seus exemplos você vai contagiando os demais.
Então, cada um chegou nessa casa com o que possui. Então, se você vai iluminando-os com exemplo, com os exemplos que você conquistou da doutrina, gradativamente eles vão mudando os seus comportamentos, sem você querer violar ou violentar consciências. Então, você está lá para servir o Cristo. Sirva-o ajudando aquelas criaturas, se elas te permitem ajudar. Agora, só não esqueça que uma casa espírita ou um grupo espírita ou um grupo qualquer no qual vamos fazer parte, ele tem que ter duas características, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras. Ele precisa permitir que eu cresça, mas eu preciso trabalhar para que ele cresça por sua vez. Então, eu vou doar tudo que possuo para que esse grupo, essa casa espírita, cresça em todos os sentidos que nós julgamos à luz da doutrina dos espíritos. Mas que eu também possa crescer junto com o grupo, porque, do contrário, eu vou apenas ser um servidor e não tenho direito de avançar por minha vez, de estudar e tudo mais. Então, se o grupo, se a casa me fornece os estudos para o meu crescimento e se eu posso contribuir para que ela cresça, é o lugar que eu devo estar. O João de Curitiba. O fato de frequentarmos uma casa espírita significa que tenho alguma ligação com ela, seus trabalhadores e os outros frequentadores? Pode ser isso também, João. Mas, às vezes, o fato de frequentarmos uma casa espírita, às vezes pode ser mais uma necessidade nossa. Agora, você vai, quando chegar nessa casa espírita, se você tem afinidade com esses espíritos encarnados e desencarnados, e que você, de alguma forma, pode auxiliar no seu crescimento e crescer com eles, aí nós podemos perceber, às vezes, que temos laços de outras etapas e estamos ali para auxiliar. Então, você mesmo vai perceber isso. O que eu preciso modificar em mim? Essa casa me fornece os personal trailers, que é o que Adão Nonato falava, os chamados espíritos obsessores que vão pegar no meu pé para que eu mude, para sair da frequência e arrastá-los comigo, e até os encarnados também. Então, se tiver tudo redondinho, tudo em harmonia, nada acontece de diferente, nem com a visita de alguém que chega fora do prumo, e eu nunca preciso fazer esforço para tolerar, para usar a compaixão, a piedade, o perdão, tem alguma coisa que não está batendo. Porque mesmo em nossa casa, nosso lar, sempre vai ter divergência de opiniões, e divergência de opiniões não é motivo de discórdia. Então, se por afinidade ou por compromisso você está, faça o melhor de sua parte e vai acompanhando os resultados do seu trabalho silencioso, porque se você, quando serve pelo prazer de ser útil, você progride sempre e encontra em você recursos para a solução de todos os problemas, só isso já seria o suficiente para servirmos em silêncio. Mas sem ser conivente com aquilo que foge das bases da doutrina. A Vilma de São Paulo. Os trabalhadores que militam em um trabalho de cura possuem mesmo capacidade de realizar esse feito, ou seja, a cura? O próprio Cristo disse alguma vez que curou alguém? Eu nunca encontrei isso. Ele sempre disse, a sua fé te curou. E o máximo que ele fez, e ficou bem claro, num dado momento, na mulher que sangrava, quando aproximou-se dele, do seu campo vibracional, ele disse, eu senti desprender de mim virtudes. Alguém me tocou. E se Allan Kardec narra que nós vamos arrebanhar uma porção de fluidos, gravar nesses fluidos as nossas virtudes, se tivermos isso, essas virtudes sendo transportadas para dentro do outro que sofre, elas vão despertar o potencial do outro, segundo André Luiz. Então, as nossas células equilibradas com o seu energismo, é que vai mergulhar esse energismo dentro das células meio desfalecidas ou desvitalizadas do outro, vai reanimá-las, reerguê-las. Agora, mantê-las erguidas é função do outro. Então, nós vamos aliviar a dor do outro.
pacificar o outro, mas quem vai curar-se é o outro com a sua mudança de frequência, com a sua mudança do pensamento, sentimento, palavra e atitude. Então, a chamada mediunidade cura, o máximo que eu posso entender dessa mediunidade, que eu possa aprender a curar-me. Se eu fizer isso, já está de bom tamanho. Agora, o que eu vou fazer com a mediunidade cura com os outros? Ensinar o outro a curar-se. É o máximo que vamos fazer. No contrário, basta lembrar de Jesus, que num dado momento saiu do meio da multidão toda estropiada, chorando. E os discípulos quiseram saber por que ele estava chorando. Falaram, meu pai não me enviou aqui para remendar corpos. Ele me enviou aqui para iluminar almas. Ele próprio, isso está registrado no Evangelho, na Bíblia. Ele veio como luz para nos mostrar o caminho da verdade e da vida, mas não veio fazer o que nos cabe fazer. Basta um ensinamento de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Sois deuses. Farão coisas maiores do que agora faz. E após isso, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, como eu disse, ele narra que nós temos uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias pelo pensamento contínuo. E em Mecanismo da Mediunidade, ele repete, reforçando, queiramos ou queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Se nós mudarmos a nossa estrutura psicobiofísica, moral e espiritual na chamada cura ou autocura, agora sim nós podemos fornecer um energismo que vai estimular o outro a curar-se. Do contrário, se eu não consigo resolver nem o meu problema, como que eu posso ajudar o outro a resolver o dele? O Daniel, de Santa Catarina. Casa espírita, lar, escola e hospital. Qual a sua principal tarefa entre essas três? Para mim, a principal tarefa é a de escola. É a função primacial da casa espírita, é a de escola. Escola que estuda a doutrina dos espíritos. E como numa escola que realmente estuda, vai aplicar o que estudou, ela se transforma num lar, o comportamento dos componentes. E o hospital é quando alguém chega estropiado. Mas o mais importante é a função de escola para os componentes, porque eles vão ter a condição de receber como familiares aqueles que chegam, e o abraço generoso, o aperto de mão, vai aliviar as suas dores. Já funciona. Se ela for escola, ela supre as duas necessidades, que é a de lar e de hospital ao mesmo tempo. A esperança do Distrito Federal. Por que tantas discórdias na casa espírita entre os trabalhadores? Exatamente, esperança. E só vou fazer um elogio para ti. Para Joana de Ângeles, esperança é a doce presença do amor. Então, se você quer saber o significado do seu nome, você é a doce presença do amor. Então, vamos lá. As discórdias na casa espírita é porque não estudaram a doutrina, não compreendeu que a caridade é a alma dessa doutrina e fora dela não há salvação. E se caridade é benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros e perdão das ofensas, é porque não estão vivenciando isto. Porque se eu tenho outro que me ofende, eu tenho a oportunidade de exercitar a compaixão, a indulgência, o perdão, me colocar no lugar do outro e ver por que ele está pedindo socorro. Porque quando alguém nos agride, ele está dilacerando a própria alma. E ele está pedindo socorro, ele só não sabe como pedir. Ele está ofendendo. E se eu devo ofertar a outra face diante da ofensa, é o perdão. Diante da discórdia, a união. Então, se a casa espírita está nesse patamar de comportamento, precisa de alguém que está vendo isso começar a comportar-se diferente. Basta um único ser
Lembro de Emmanuel, como que eu disse no início, homenageando Chico, quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. E vamos focar só na casa espírita. Então, a casa espírita será plenamente libertada de todo o mal, que é a ignorância. Quando nós nos instruímos, porque o conhecimento nos liberta da ignorância, segundo Joana de Ângeles, e a vivência desse conhecimento nos liberta do sofrimento. Então, quando há melindres e discórdias, porque está mais no fenômeno do que no estudo e na aplicação do conteúdo. A Cecília, do Piauí. Na casa que frequento, é difícil e muito raro ter um grupo de estudos. Eu adoro estudar. O que devo fazer? É fácil, Cecília. Se na casa espírita não tem esse grupo, e eu nunca esqueço, eu fui expulso de uma por criar o grupo na casa que não tinha. Falaram que eu tinha que entreter a plateia enquanto eles não recebiam a chamada assistência, na chamada cura. E eu comecei com um minuto de sabedoria, lendo as liçõezinhas, que era só para eu ler, e nada mais. Aí eu comecei a explicar o que eu estava lendo. E depois me animei e comecei com o livro Segurança Mediúnica. Durante a espera, eu li uma lição e explicava a lição. E aí eu fui convidado a retirar-se da casa. Então, se a casa não te propõe, ou não te fornece, ou não quer estudar, estude você e se comporte de outra forma que você, pelo seu comportamento, eles vão querer. Uma hora você vai incomodar. Vão querer por que você está mais calma, por que você está mais consciente, por que você está mais centrada, eles vão querer a fórmula. E aí você vai fazer a proposta do estudo, mas baseada no estudo que você já fez e no seu comportamento vivenciado. Aí é fácil convencê-los de tal necessidade, que é primacial. Porque fazer um bolo copiando a receita do outro é moleza. Agora, criar a própria receita ou compreender os ingredientes do bolo e até confeccioná-los é outra coisa. A última da rádio, depois tem mais duas aqui. O Walter, aqui mesmo de Taubaté. O que você acha da implantação do magnetismo dentro de uma casa espírita? Eu costumo dizer, querido amigo, que eu não acho nada, porque a palavra acho não está no meu dicionário. Eu só te pergunto, eu devolvo a pergunta a você. Kardec, no início, ele estudou astronomia. Ele queria entender Deus, entender os astros. Eu não sei se ele viu que era muito para a cabeça dele naquele momento, e eu falo isso em tom de brincadeira. Ele começou a estudar astrologia, porque ele percebeu que havia uma interferência dos astros em nossas vidas. E ele, para entender essa interferência, ele começou a estudar magnetismo por mais de 30 anos, 35 anos exatos. Então, se Allan Kardec estudou por 35 anos magnetismo e depois estudou física, química, tudo para entender esse processo do magnetismo e tudo que governa todos os átomos, mecanismos subatômicos, moléculas, tecido, tudo esta lei do magnetismo, que é formada pelos fótons que emergem dos elétrons, formando a consciência do próprio átomo. Então, quando se estuda o magnetismo, que Kardec estudou, e antes dele o Mesmer, e entendendo que se eu tenho a energia nêutron no meu núcleo, e esse núcleo, segundo Emmanuel, que contém energia nêutron, é um centro vital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transmutar esse núcleo com o nêutron em próton. E essa transmutação do próton, formando os elétrons, e a
metamorfose dos elétrons gestando os fótons saem para fora do átomo e formam a consciência do átomo. E esses fótons é o que nós chamamos de magnetismo, ou seja, sem magnetismo nada acontece. Então, o magnetismo é a energia que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. É o que nós chamamos de energia vital. A Neuza colocou aqui, ó, como fica a área dos instintos nos espíritos evoluídos? A área dos instintos nos espíritos evoluídos, segundo Joana de Ângeles, se no perispírito que anima o corpo quando encarnado, nós temos o subconsciente, que é a área dos instintos aqui. No espírito, nós temos o mental superior, que é a área do conhecimento, o emocional superior. Esta é a área dos instintos, que é a área das virtudes, onde se configura e culmina no processo de individualização das virtudes, e ali é que nós temos a outra face. Se alguém nos convida ao desespero, lá eu tenho a virtude de esperança. Viu, esperança? A doce presença do amor vem acalmar o desespero. Então, a área dos instintos superiores no espírito, no ser que não mais morre na forma, é o que nós chamamos de emocional superior. E desses instintos, dessas virtudes, nascem o que nós chamamos de intuição. E da intuição, essas forças intuitivas compõem o que nós chamamos a superconsciência. E a dona Elizabeth pergunta, segundo o irmão X, em qualquer processo de remediar a saúde do corpo, é imperioso sanear a mente. O que você falaria sobre isso? Vamos começar assim. Se eu quiser curar o corpo, quem é que coordena esse corpo? O modelo organizador biológico, constituído da energia vital. Se eu quiser melhor aproveitar essa energia vital, eu vou mudar os meus instintos, que são os elementos que coordenam essa energia vital. E assim sucessivamente. Então, se eu quiser curar o perispírito e, consequentemente, curar o corpo, eu mudo a estrutura mental. Onde está o meu conhecimento intelectivo, o meu poder imaginativo, a minha capacidade criativa, que é o pensamento, segundo André Luiz, e o link das minhas memórias, tanto para que eu possa entrar em conexão com a superconsciência, com o inconsciente ou com o subconsciente, na melhor gestão do universo perispiritual e biológico e nas minhas relações. Então, sempre curando a causa, desaparece o efeito. Então, a causa de todas as perturbações perispiríticas e físicas se encontram na mente em desalinho. Melhor ordenando o laboratório mental, que não é na mente em si, porque ela é só o laboratório, é no que se acontece dentro dela. O pensamento em desalinho, como que eu posso melhorá-lo? Com novos conhecimentos, com o poder imaginativo ampliado. Então, sem novos conhecimentos, eu não consigo mudar o pensamento perturbado. Então, o conhecimento me dá o poder imaginativo e eu vou começar a imaginar pensamentos novos e vou reconfigurar o pensamento existente. Então, consertando a área desse, ou melhor, ampliando a área do conhecimento, poder imaginativo, capacidade criativa, a mente fica em harmonia e ela vai gerar ou reordenar o perispírito, que é o seu veículo de expressão, e ele vai consertar o corpo, que é o veículo de concretização. Queria saber se você tem mais alguma consideração que você acha importante. Eu creio que deu para explorar, as perguntas foram fantásticas, agradecemos a todos, ficou dentro do tema, não houve nenhum momento de sair pela tangente. Isso é magnífico, significa que atingimos o objetivo. E nunca esquecer, o mais importante de tudo, segundo Emmanuel, estudo. E aí eu perguntei, mas por quê? E ele falou, então, coloca um acento no E, ou no primeiro E. Divide a frase, és tudo. Então, estuda primeiro, e o estudo, conhece-te, e conhecerás a verdade.
conhecendo-a, se tornará livre. Então, o estudo nos faz seres melhores e nós vamos poder edificar a família em mais ampla harmonia e depois construir a ambiência para receber quem ainda não estuda, para pacificar as suas dores e depois dar a eles as mesmas receitas que estamos usando para o nosso cenário. A nossa gratidão eterna pela oportunidade, ao Davi Ascenso, nesse ambiente de amor que nos acolhe, a cada um de vocês que participaram, e peço a vocês que compartilhem se serviu para alguma coisa, faça com que esses estudos alcancem outros arraiais para ajudar outras pessoas. É tudo que pedimos. Gratidão eterna, paz, luz e muito amor. Então, queria agradecer a todos vocês aí do YouTube, do Facebook, a todos vocês que nos ouviram pela rádio, agradecer com muito carinho ao nosso querido Sebastião e desejo de coração a todos e a você que Jesus abençoe suas caminhadas, seus lares, suas famílias, com muita saúde, com muita paz. Passo a palavra para o nosso querido Sebastião. Vou pedir a você que, por favor, nos faça a prece de encerramento. Então, agradecemos a Deus, o ser dos seres, a alma do universo, a nosso Senhor Jesus Cristo, como fração diminuta do governador supremo, o Cristo de Deus, que criou e governa o nosso planeta, e vem como lei, como personificação do Evangelho, nos ensinar o caminho, para que possamos conhecer-nos e conhecê-lo dentro de nós, que é a verdade que ilumina e liberta as nossas consciências. E assim, Senhor, vendo em nós a humildade para reconhecer a própria ignorância e o desejo sincero de aprender um tanto mais, que possamos criar as ambiências necessárias em nossas consciências, mentes, universo perispiritual e físico, para que possamos pensar na verdade do Cristo, sentir esta verdade, falar desta verdade e vivê-la em espírito verdadeiro. Gratidão eterna por mais essa oportunidade. Abençoe a tudo e todos que nos deram a honra desse instante divino e que possamos, pelos laços que nos unem e os compromissos que abraçamos, ajudarmos uns aos outros, lembrando de Jesus, do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Abraços de muito amor, tenham um excelente início de semana e nos veremos em breve, porque somos viajores do tempo, do espaço, na eternidade.